Bom dia! Como ser um comunicador de emoções e não um comunicador de informações? Esse é o tema de hoje, desse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Provocando Movimento, esse projeto onde eu ensino todos os profissionais que utilizam dos princípios sistêmicos a tocarem a alma do constelado. O tema que eu vou falar hoje é como ser um comunicador de emoções e não de informações. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se estamos lidando com assuntos, durante os atendimentos, com assuntos da alma, com assuntos do nosso subconsciente, então são assuntos do coração. Então devemos falar aí, para esse lugar, Devemos então tocar o coração do nosso cliente, do nosso constelado. E para isso não precisamos ser um comunicador de emoções e não de informações. A nossa fala precisa ir para esse campo, esse campo da emoção. A nossa fala precisa driblar a razão, o campo da análise, do entendimento, aquele campo do entendimento, de você compreender. Então, para a gente sair desse lugar do entendimento, e as histórias, os contos fazem isso. Saber contar histórias, saber contar contos é dialogar exatamente nesse campo. Esse campo da emoção, esse campo onde não tem razão, onde não tem um entendimento mental, onde a gente não tem sei o que eu tenho que fazer, mas não faço ideia de como fazer isso. Quantas vezes a gente não passa por isso, gente? A gente sabe que a gente tem que, por exemplo, quem fuma sabe que tem que parar de fumar, porque sabe que faz mal para a saúde. Sabe que precisa deixar de comer alimentos condimentados, trazer alimentos mais saudáveis, mas a gente faz. A gente continua tomando sorvetinho, comendo pizza, comendo as coisas que é uma delícia, mas a gente sabe. Então a informação, comunicar informação, não nos ajuda em quase nada, porque a informação continua, mas o movimento interno que a gente precisa fazer, que é o movimento na alma, a gente não faz. E os contos vão dialogar exatamente nesse campo. Então a nossa fala a nossa comunicação precisa ser uma comunicação de emoção e não de informação. E a informação, para o nosso escutador, é muito engraçado, Você já deve ter passado por isso, que é aquela coisa assim, você avisa para o seu constelado ou para o seu cliente na sua sessão, na terapia, nos seus atendimentos, Você avisa, olha, precisa tomar os pais. Ou frasezinha que deixa a gente doidinho, Só quem sabe mesmo, quem conhece as constelações, que sabem que isso significa. Porque tem um lugar, é muito mais profundo esse tomar os pais do que simplesmente virar para o seu cliente e dizer, precisa tomar os pais, precisa tomar a vida. O que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer com isso? Ele vai ficar com raiva, provavelmente, porque ele vai falar que negócio é esse, para não falar outro palavrão aqui. Ele vai falar que negócio é esse, que tomar os pais que nada. Às vezes ele até pode entender o que isso significa, mas na hora de botar a mão na massa, como diz minha professora, de botar a barriga no tanque e trabalhar, ele não sabe como fazer isso. Não tem conhecimento, sabedoria, não tocou, porque sabedoria a gente sabe que ele tem, Sabedoria todos nós temos para fazer isso. Já é a nossa essência, já é o nosso natural, mas não tocou nesse lugar. Não falamos, não comunicamos nesse lugar. Comunicamos no lugar do entendimento. E aí ele fica com essa mensagem que não quer dizer nada para ele, Tomar os pais, julgar, você precisa fazer isso, ou precisa fazer aquilo.
Gente, é igual você precisa parar de fumar, você precisa parar de comer comida que te faz mal, você precisa fazer exercício. Ô Senhor, ô informação que só de ouvir já dá raiva, né? Pelo menos pra mim. Eu odeio fazer exercício. Aí quando eu tenho uma amiga que nós fizemos uma live ontem, a Renata, ela é professora de educação física, e ela vive falando isso pra mim, né? Sandra, você tá muito sedentária, você precisa se exercitar. E só dela falar isso já cresce um monstro dentro de mim, já cresce um bicho dentro de mim. Mas eu preciso mesmo. Então, com isso, como essa é uma informação talvez mais fácil de lidar, né? Porque tem uma questão emocional, porém, não tem um impedimento, não tem um emaranhamento, não tem nada que me impeça emocionalmente de fazer. Acabei fazendo, mas eu faço aquele exercício de 12 minutos só no dia, que chama Power Hit, né? Que quando chega nos 10 minutos, eu já tô xingando a professora. Então, mais 2 minutos acaba. Aí eu fico assim pra mim, só mais 2 minutos, só mais 2 minutos, só mais 2 minutos. E aí eu consigo fazer, porque se for mais que isso, ai Senhor, aí entra um estado emocional, eu entro num estado emocional onde eu não consigo dar continuidade. E é esta questão. Não adianta a gente ter a informação se a gente não tem uma motivação interna, onde fala exatamente nesse lugarzinho, nessa vozinha que nos impede de seguir adiante, né? Tomando a vida. Tomar a vida no sentido prático da coisa é aceitar e concordar com tudo que vem, com tudo que chega, do jeito que é, e assumirmos a nossa parcela de responsabilidade para poder fazer dentro daquilo que a gente pode fazer, né? Poder fazer mesmo aquilo que a gente pode, né? Então é muito difícil passar esse tipo de coisa por meio de apenas informações, se a pessoa não foi lá, não vivenciou, não experienciou um curso. Ele é apenas um cara que chegou com um problema que está impedindo ele de seguir adiante, e põe a constelação, ele vê, ok, apesar de que a imagem já é algo que fala lá, né? Pode ser um processo um pouco mais demorado, porque a imagem é como uma gestação, como diz Bert Hellinger, né? Ela vai crescendo dentro da gente. Mas se aquela imagem não toca emocionalmente, ela também vai ser esquecida, ela vai ser passada, não vai fazer, nada vai afetar. É uma imagem que não afeta, então não te toca, não te prende, né? Prender no sentido de se prender a você. Então, é apenas uma imagem que não vai fazer muito sentido. Depois de um tempo, ela vai ser esquecida. Se a imagem já afeta, opa, aí temos meio caminho andado, porque a gente sabe que a imagem vai fazer o serviço. Só que se a gente tem um instrumento onde a gente também, a partir da nossa comunicação, falar com a emoção do nosso cliente, aí sim a gente consegue unir duas forças e o nosso cliente fazer o movimento ali na aula, na alma, e sentir ali naquele momento como é estar naquele lugar com aquele movimento, né? Então a informação, ela fica apenas nesse lugar da análise crítica, sabe? Entendi que eu preciso fazer, tá? Eu preciso parar de julgar meu pai, tá? Gente, eu passei anos com essa informação na minha cabeça, viu? Preciso parar de julgar meu pai. Não adiantou nada. Porque internamente, lá a minha criança ferida continuava julgando meu pai. Mesmo que quando os julgamentos viessem na cabeça, né, e eu discutia com eles, eu contra-argumentava com eles, eu dizia, olha, não é por aí, se a gente continuar por aí, a gente vai sofrer consequências disso, a gente já sabe disso. Então, enfim, eu fazia todo o processo, até que eu falei, não, eu vou resolver isso de outra forma. Vamos largar a mão dessa informação e vamos ir para o campo da emoção. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ouvir contos relacionados
a pai, a amor paterno, a receber amor do jeito que ele chega, do jeito que ele é, independente dos nossos quereres, né? E isso foi me ajudando. E como eu falo pro meu professor, assim, quando as pessoas falam pra mim, e agora eu tomei meus pais, nossa, agora minha vida tá uma maravilha, na minha cabeça fica, o que é isso, né? Porque eu tomar os pais a cada segundo da sua vida. Então tem momentos que você não toma seus pais. Tem momentos que você sai da sua postura. Não tem essa de agora eu fiz o curso de constelação, agora eu sei tudo e 10 anos depois eu aprendi a tomar meu pai. Não, com certeza você ainda sai desse lugarzinho. Se você não vigiar, meu filho, você vai tirar o pezinho desse lugar aí, tá? Então, é um processo constante, né, de entrar e sair da nossa postura, que nos mantém no fluxo da vida. Então, até hoje eu escuto histórias que tá relacionada à mãe, que tá relacionada a pai, que mexe nesse lugar em mim, né? Não necessariamente a história trata deste assunto. Porém, é um assunto que me toca nesse lugar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora. Tem uma história que eu ouvi no ano passado. Quem contou essa história foi o Ludovic. E ele está no intercâmbio de histórias. Eu não me lembro se foi o nosso primeiro encontro ou o nosso segundo encontro, mas depois eu vou deixar o card aqui para vocês ouvirem essa história. E a história é sobre uma tartaruga, não, um homem. Um homem, é que eu nunca contei essa história, eu tô contando essa história pela primeira vez. Então eu vou tentar lembrar as imagens aqui e narrar as imagens para vocês, tá? Mas um homem que caminha, chega embaixo de uma figueira, e embaixo dessa figueira tem uma tartaruga. E essa tartaruga está contando um figo, 435, 436, 437. E o homem escuta alguém contando e ele vai até lá e vê que é uma tartaruga contando os figos que caem da figueira. E aí ele pergunta para a tartaruga, né? O que é que você está fazendo? E a tartaruga fala, eu estou contando os figos para que quando o último figo cair, eu vou comer o figo. E o homem diz, mas por que o último figo? Você pode pegar um figo agora e comer. E a tartaruga fala, para que tanta pressa? Bom, e aí a história se dá uma série de acontecimentos com esse homem. Eu vou deixar o card, eu não vou contar a história não, porque nada melhor do que o Ludô contando essa história, né? O dia que eu trabalhar essa história, eu conto ela ao vivo e a cores pra você. Mas como eu não trabalhei, eu não vou contar ela não. Essa história ainda mexe comigo, então direto e reto eu escuto ela. Mas não parei para trabalhar ela ainda. Então acontece uma série de acontecimentos. Por quê? Porque o homem diz à tartaruga que ele não gosta da vida, que a vida é sem graça, que ele já tá de saco cheio da vida, que ele não aguenta mais a vida. E a tartaruga fala, não se preocupa não, que logo logo algo vai acontecer na sua vida. E nesse momento, e não vai demorar. E nesse momento ele escuta um ruído, e quando ele olha para trás é um leão enorme que tá bem diante dele. E esse homem começa a correr, e ele olha para trás, o leão tá se aproximando, aí ele acelera a corrida até que ele chega num precipício. E aí vai acontecendo um monte de coisas, aonde esse homem chega num ponto em que ele não tem mais saída. Só que ele avista diante de si uma laranja. E ele estica a mão para pegar a laranja. E quando ele pega a laranja, ele leva a laranja até o seu nariz, sente o cheiro da laranja. E com as mãos ele abre a laranja. E sente aquele cheiro ácido e doce da laranja. Ele retira um gomo. Ele leva o gomo na boca e ele mastiga aquele gomo. E quando ele termina de mastigar,
o leão lá em cima rugindo, crocodilo lá embaixo batendo os dentes, o rato roendo a árvore na qual ele está e uma cobra do lado dele sibilando. E mesmo assim, ao chupar a laranja, ele dá um berro. A vida é bela, a vida é linda. Então, você vê, esse conto não tem nada de pai, de mãe, mas tem a ver com... Caramba, pra mim ele tem a ver com receber a vida mesmo. Ele tá com uma cobra do lado, sibilando, ele tá com um rato roendo a árvore que ele tá pendurado. Lá embaixo, se ele cair, tem um monte de jacaré esperando por ele, batendo o dente. E ele não pode subir porque lá em cima tem um leão rugindo. Então, ou seja, não tem saída pra ele, sabe? E mesmo assim ele encontra beleza quando ele chupa uma laranja. É na simplicidade da vida, das coisas, né? Então esse conto é um dos contos que eu escuto e reescuto e reescuto. Às vezes conto pra mim uns pedacinhos, lembro da laranja, eu falo, a laranja. Vamos na simplicidade, né? Então esse processo de sair e entrar, ele é eterno. A informação não nos ajuda a entrar. A informação nos mantém do lado de fora. E com os contos nos ajudam a retomar para esse lugar. Porque ele é uma comunicação de emoção, né? Ele é uma forma da gente se comunicar, uma comunicação de emoção, de se comunicar na emoção. E ele nos traz ensinamentos, ele nos traz âncora, que nos ancora. Quando a gente sai do lugar, ele nos ancora de volta, sabe? Ele fala, vem cá, olha isso aqui, lembra disso? Então ele faz esse processo, sabe? Eu acredito que pessoas que são terapeutas, pessoas que resolveram dedicar a sua vida para trabalhar em prol de outras pessoas, principalmente nesse campo, né, da emoção, resolver questões internas, conflitos, curar a nossa criança ferida. Eu acredito que esses profissionais, eles decidiram por esse caminho porque queriam, de certa forma, ajudar as pessoas, né, a melhorar, a ter instrumento para melhorar a vida dos seus clientes. Então, eu acho que às vezes, com a quantidade de coisas, de situações que a gente vê, o cliente saindo cheio de informação, sem saber o que fazer, aí ele retoma, faz 30 constelações, sabe? Que a sua constelação não foi boa. Essa é a frase dele, né? Não necessariamente foi isso, né? Mas é a frase que ele sai, não gostei dessa constelação, não. Eu não gostei dessa consteladora, não. Quantas vezes clientes de vocês não ouviram assim, não, eu fiz uma constelação, mas eu não gostei. Então, é nesse lugar, né? Então, quantas vezes a gente ouve isso? E lá dentro de nós a gente se pergunta, né? O que falta em mim para que eu possa doar nesse lugar, nesse campo da emoção e não da análise mais, né? Porque as informações ele já tem. E saber contar histórias é driblar esse lugar, é falar com a nossa criança ferida, a nossa criança interna. É fazer a informação, olha que legal, é fazer a informação chegar no coração, porque é você saber transformar a informação em emoção. E o coração conhece os caminhos, o coração sabe os caminhos que ele tem que pegar, ele sabe, ele é sábio. Uma vez eu estava reclamando, mas eu estava reclamando tanto, mas eu tava com uma amiga e ela é terapeuta corporal, ela já fez o curso de contação de histórias comigo há muitos anos atrás, um curso em que eu chamava de o contador de histórias que há em você.
E ela fez esse curso comigo. E eu tava conversando com ela e eu tava reclamando. Ai, que eu tava de saco cheio de um monte de coisa. E aí ela virou pra mim e ela falou assim: posso te contar uma história? Eu falei: olha, eu não sei por que as pessoas perguntam isso pra mim, né? Mas eu sei sim, eu tô brincando, eu sei. Essas frases são frases portais, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E aí eu falei: claro que pode. E aí ela me contou a seguinte história. Ela falou assim: um dia uma menina chegou em sua avó e disse: vovó, como é que a gente lida com a dor? E a avó respondeu: com as mãos, querida. Se você fizer isso com a mente, a dor, ao invés de diminuir, ela vai aumentar ainda mais. Se você as faz mover costurando, cozinhando, pintando, ou até mesmo afundando as mãos na terra, ela envia sinais de cuidados à sua alma. E aí a sua alma se acalma, porque você está prestando atenção nelas. Dessa forma, ela não precisa mais enviar sinais de dor para te mostrar isso. As nossas mãos, minha netinha, são antenas da nossa alma. E aí a menina respondeu, a menina perguntou: as nossas mãos são tão importantes assim? E a vovó disse: sim, menina, sim. As mãos de um idoso, por exemplo, conta muito mais a história de vida dele do que qualquer outra parte do corpo. Os bebês, as crianças, quando pequenininhos, passam a conhecer o mundo através de suas mãozinhas. Pegam as coisas e levam na boca para sentir o gosto. E aí a menina disse: ô vó, quanto tempo eu não as uso. E a avó disse: então mova-as, minha filha, mova-as, crie com elas e tudo se moverá. A dor talvez não passará, mas a obra-prima vai acontecer, porque você vai conseguir bordar a sua essência. Menino, mas eu chorei tanto, mas tanto, porque eu entendi, não aqui, mas aqui, eu entendi o que eu tinha que fazer, entende? Eu entendi o que eu precisava fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer, sabe? Então, olha que maravilha que é isso. As histórias fazem isso, elas nos tocam, elas nos movem, elas nos ensinam e elas principalmente nos motivam. Eu já falei isso milhões de vezes e eu não vou cansar de me repetir. A Bert Hellinger fazia isso. Nos livros de Bert Hellinger, acho que quase todas as constelações, quando ele está explicando sobre o tema, os princípios sistêmicos, ele narra um conto para mover a alma das pessoas. Grandes personalidades, né, para conseguir motivar as pessoas, contavam histórias. Mas aí você pode estar pensando assim: ah, Sandrinha, contar história, isso é perda de tempo, cara. Eu já sei comunicar. Eu sou já um comunicador de emoções. Beleza, uai. Então, se você já é um comunicador de emoções, esse vídeo não é pra você. Não é. Esse vídeo aqui é pra quem acha que ainda precisa se comunicar com as emoções. Parar um pouco com as informações. Quanto mais instrumento eu posso ter para falar ao coração do meu cliente. Se você já faz isso, então esse vídeo aqui não é para você não. Agora, se você acha que você pode melhorar e que sim, os contos podem chegar nesse lugar, então fica aqui comigo, porque, gente, eu vou ensinar tudo o que eu sei nesse lugar. Tudo que eu sei nesse lugar eu vou entregar. E você também pode pensar assim: ai, contar para as crianças.
Os contos não são apenas para as crianças. Eu também falo isso direto e reto, porque isso faz parte quase que da nossa cultura. Quando se fala em contação de histórias, se pensa em espetáculo, né? Onde o contador de histórias está sempre vestido de forma colorida, trabalha com objetos e contam histórias para crianças, usando... Não é nada disso, gente. Não é nada disso. O conto, ele não é para a criança só. Desculpa, ele não é só para a criança. Ele traz componentes do universo adulto. Sabe aquela imagem do senhorzinho ou da senhorinha que fica ali, ó, sentadinho? Não faz nada, não tem espetáculo. E a gente vidra nesse contador de histórias, né? Então não é ser um contador de histórias, não é aprender a ser este contador de histórias, tá? Mas é saber conduzir o conto. É exatamente aí, conduzir o conto. E eu não estou falando apenas de contos de fadas. Bom lembrar também. Estou falando de todos os contos de tradição oral. Os contos de fadas fazem parte dos contos de tradição oral e eles foram adaptados para o universo infantil, porque as suas versões mais antigas também não são infantis. Eles trazem componentes do universo adulto. E aí eu escuto muito também assim, mas os contos não funcionam para todo mundo. Gente, deixa eu perguntar um negócio para vocês. Se vocês quiserem me responder aí no chat, vocês me respondem. É o seguinte, as pessoas que chegam para vocês são humanos? Tem sistema límbico? Se comunica? Então a história funciona. Só se ele tiver uma patologia na área emocional. Aí não. Mas se não tiver patologia nenhuma, então vai funcionar. Mesmo que seja um cliente que seja muito mais racional. Mesmo que ele tenha esse perfil. Não, o perfil desse cliente ele é muito racional, ele é muito razão. Não agarre a isso, porque isso é uma crença boba que vai matar a possibilidade de você, tocar no coração dele e ele fazer o movimento que ele precisa fazer, sabe? Pensam demais, pessoas que pensam demais. Eu sou uma pessoa que eu penso demais. Eu sou assim. Eu sou uma pessoa muito, eu gosto muito. Olha, gente, o que eu fui estudar? Eu fui estudar neurociência. Para entender o que acontecia no nosso cérebro, no nosso corpo, o poder das histórias. Olha o campo que eu fui. Eu fui estudar só essa área, né, gente? Porque senão, pelo amor de Deus, eu ia ter que passar quantos anos estudando, né? Mas eu fui pesquisar esse lugar. Por que as histórias são tão poderosas pra gente movimentar, que nos motiva, nos afeta, faz a gente agir. Os contos fazem a gente agir. Então eu queria saber sobre isso. Então eu penso muito, Vânia. Eu penso demais. Só que olha isso. Eu sou contador de histórias e eu amo ouvir histórias. Então não caia nessa armadilha de achar que só porque o cliente, o seu constelado é muito racional, pensa muito, que ele não pode ser tocado. É humano. Lembra disso. Toda vez que você pensar nisso, você lembra disso. É humano. Tem sistema límbico, né? Sistema emocional. Olha quem chegou aqui. Quer deitar no meu colo. Tem sistema emocional e se comunica, então a história funciona para ele com tranquilidade. Não se apegue a isso. Agora, existem maneiras inadequadas de se fazer. Por exemplo, quando você ouve um conto hoje ou lê um conto hoje e já quer narrar ele no mesmo dia ou no dia seguinte para o seu constelado ou para o seu grupo. Não vai rolar, gente. Você vai você vai gaguejar, você vai ficar tão preocupado em buscar as palavras que precisam... Desculpa, gente. Você vai estar tão preocupado em buscar as palavras que precisam ser ditas para você narrar o conto que você não vai se preocupar com a imagem, porque a imagem ainda não está interiorizada. Então,
Isso não funciona. Trabalha um pouco o conto. Eu vou falar aqui hoje para vocês que aí, ó, eu tenho certeza que na hora de você narrar você vai conseguir fazer isso com muito mais eficiência. Tem gente que já tem, que eu costumo dizer, né, o dom. Já tem o dom para isso. Já nasceu, parece que o bicho nasceu sabendo. Você fala, Senhor, eu vou ter que estudar esse tanto de coisa para saber fazer esse negócio aí que esse homem faz. Já nasceu sabendo. Uma das coisas que eu escuto muito mas você é mineira. Mineiro já nasce sabendo contar história. E lá no meu Instagram tá, né? Quando eu nasci, o médico deu tapinha na minha bunda, eu virei pra ele e contei como é que tava lá dentro. Porque mineiro é contador de caos mesmo, né? Mas isso não quer dizer que a gente também, mesmo tendo a habilidade da fala, né, da comunicação, isso para nós é mais tranquilo, é mais fácil, não quer dizer que não precisamos estudar. Não precisamos saber conduzir a história, saber trabalhar, saber organizar os acontecimentos dessa história, trabalhando as imagens, né, de forma imagética, os elementos, dar ênfase onde precisa para manter o escutador ali, ó, imerso na história, para fazer ele se projetar. E a gente não aprendeu a conduzir histórias, a gente aprendeu a criar textos e mais textos, a fazer redações, né, no formato acadêmico, lá na história, lá na escola, né, no comecinho. Então, tanto que a gente tem muitos bloqueios com a escrita por causa daquilo, a gente não tinha liberdade de expressão, né? A gente não tem ainda, né? Liberdade de expressão quando se trata da escola, eu tô dizendo, né? Então, mas a gente não aprendeu a conduzir constelações e a gente não teve que ir para a prática para aprender mais e mais e mais, porque não adiantou ficar lá nas informações do curso. A gente não teve que botar a mão na massa. A mesma coisa é com a história. É você botar a mão na massa mesmo na história. Não achar que apenas ler ou ouvir um conto vai fazer você saber conduzir porque saber contar história, todo mundo conta. Todo mundo conta. Isso é bobagem. É nosso isso. Mesmo. Não importa também o perfil da pessoa, não. Todo mundo conta história. O que eu digo é saber conduzir uma história para tocar o coração e provocar o movimento na alma do constelado. Não é nem provocar, né? Mas é provocar mesmo. A gente toca o coração dele, ele vai ser provocado. A gente não pode ter essa intenção, né? A gente sabe disso, né? Mas, a partir do momento que a gente toca o coração dele, que é o nosso trabalho, a gente sabe que ele vai ser provocado a fazer um movimento da alma, né? Então a gente tem que aprender com as histórias a conduzir os acontecimentos e conduzir o escutador. Então, vou dar um passo a passo para vocês. Primeira coisa comece sempre com uma frase. Uma frase onde o escutador saiba que você vai contar uma história. Pode ser uma frase, pode ser assim, posso te contar uma história? Pode ser essa. Ou pode ser uma vez, ou certo dia, ou há muito tempo atrás, ou era uma vez, né? Tem um que eu adoro, que é assim, dependendo do conto eu coloco esse começo, que é assim, há muito tempo atrás, que pode ser hoje, num lugar muito, muito distante, que pode ser aqui. Legal, né? Gostoso isso. Eu gosto bastante desse começo. Então, aprenda a colocar um começo, porque essas frases são portais para o nosso subconsciente. Quando a gente ouve essa frase, o nosso sistema racional pega a maletinha dele e sai de férias. E isso é verdade mesmo, viu, gente? Isso não é coisa da minha cabeça não, viu? Então ele entra no estado de dormência, ou seja, ele não vai analisar, ele não vai criticar, ele não vai contra-argumentar, ele não vai justificar, ele adormece. Eu costumo falar que ele entra de férias, ele vai dar uma volta, depois ele volta. Então sempre utilize frases no começo que dê ao escutador a informação de que você vai
contar uma história para ele. Não começa do nada assim não, porque fica esquisito, né? Ele vai levar um tempo. Quando você começa a história do nada, ele vai levar um tempo para entender. Ah, tá, ela vai contar uma história. E aí então já fala logo de cara para ele, tá? Depois que você fizer isso, você vai organizar a ordem dos acontecimentos. Deixa eu ver se eu tô falando tudo aqui para vocês. É isso mesmo. Você vai organizar a ordem dos acontecimentos no seu imaginário. Imaginário. Como se fosse uma memória sua, uma lembrança. E aí você vai descrever essas imagens, essa ordem de acontecimentos e os acontecimentos que estão nela, trabalhando sempre sentidos. Não esqueça, eu também falo isso em todos os vídeos. Coloque sentidos na sua história, na sua narrativa, onde o cliente vai sentir o cheiro das coisas, a textura das coisas, bote som, sabe, barulho. Por exemplo, na história do Ludô, a cobra sibilando, sei lá, se você souber fazer, né? O crocodilo batendo os dentes, kkkkkk. Coloque som. Não é espetáculo, hein, gente? Não é. Se você não se sentir confortável com isso, não faça. Não faça, tá? Mas isso ajuda muito, tanto você quanto o escutador se projetar. Ele vai visualizar a cobra com mais facilidade, ele vai visualizar o crocodilo batendo o dente e com isso ele vai sentir o desespero do homem que está pendurado na árvore, né? Então ele vai sentir isso. Ele vai chegar no ponto de falar assim: Nossa Senhora, ele não tem mais saída. Ele não tem mais saída. E quando ele chegar nesse ponto, é a hora que você fala da laranja, que ele viu uma laranja parecendo um sol. Ouve esse conto, tá lá no intercâmbio de histórias com Ludovic Suleiman. Qualquer coisa, tem no link da bio, na minha bio, tem o link do intercâmbio de histórias. Ludovic Suleiman é um conto espetacular, ele é lindo, lindo, lindo e ele move muita coisa dentro da gente. E aí você também pode utilizar de gestos que ajudem o processo, tanto para você não esquecer, quanto para o constelado, o cliente entrar, se projetar na história, né? Pequenos gestos, como aquele que eu fiz do conto e da verdade, né? Então olharam pela janela. Então esse gesto aqui faz você visualizar as pessoas puxando a cortininha e olhando pela surdina. Então são pequenos gestos que falam muito, 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 muito e vão fazendo o escutador se projetar. É isso. Então, gente, eu dei uma aula aqui hoje de como se tornar um comunicador de emoções e não de informações. Vamos abrir mão dessas informações que não ajudam os nossos clientes, ou dê a informação, mas dê também algo onde ele possa saber o que fazer, né? Fazer mesmo. Não só, eu sei que eu tenho que parar de julgar, mas e aí, né? Como fazer? E uma história ajuda ele nesse processo. Então, fico por aqui. Um beijo para vocês e até amanhã.